Bom dia, meu povo, começando mais um vlog com vocês, ainda de pijama. Hoje é terça-feira. Ontem foi um dia muito legal, ontem eu consegui um validei. Filmei um pouquinho pra vocês, eu coloquei até num take anterior. Fui ao cinema, assisti Odisseia, consegui aí uma possibilidade da minha sogra ficar com a Antonella. E foi um momento muito especial. Agora é hora de colocar a vida no lugar, porque apesar de estar de férias, eu tô com algumas pendências, eu tô fazendo pós-graduação. E eu preciso atualizar as aulas e fazer o fórum, preciso realizar a avaliação. Eu tô bem atrasada, mas ainda preciso dar uma geral na casa. A casa tá bem fora do lugar, as coisas. E é isso, espero que vocês me acompanhem nesse vlog, mais um vlog. Eu amo fazer vlog, gente, só que a frequência é diferente quando você tem uma bebê. Mas é isso. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, como é que vai ficar. E espero que vocês me acompanhem. Pra hoje, eu pretendo assistir as aulas, como eu falei com vocês. Eu pretendo ter almoço pra fazer ainda. Antes eu vou dar uma geral. A casa não tá suja, ela só tá com coisas fora do lugar. Então eu preciso colocar as coisas no lugar. E porque o banheiro tá lavado, tá tudo limpinho, sabe? Esses dias também fiz uma super faxina na cozinha, então tá tudo limpo. Só estão as coisas fora do lugar. Pretendo fazer leitura também, e aí eu compartilho com vocês um pouco das leituras que eu tô fazendo. Mas se eu voltar só antes no assunto do cinema ontem, né? Foi muito bom. Ontem, quando a gente chegou em casa, a gente ficou conversando muito sobre o filme, porque foi realmente uma produção muito boa. Eu sei que tem muitas críticas por aí, mas eu acho que as críticas elas são pequenas diante da grandeza do que foi o filme. Enfim, eu não sou uma crítica de cinema, então não tenho que estar aqui falando muita coisa. Mas eu queria dizer pra vocês que essa experiência de sair com a bebê é muito, muito assim, diferente de tudo. Porque foi a primeira vez que a gente saiu. Claro que a gente já esteve a sós em alguns momentos, mas era muito mais assim. Fomos pro trabalho, a gente se encontrou, parou pra fazer alguma coisa rápida. Mas a gente realmente programar pra sair sem a nossa filha foi a primeira vez. E aí a minha sogra ficou com a Antonella e nós saímos, fomos pro cinema, assim. Foi muito divertido. Foi muito rápido, porque a gente comprou o ingresso antes de sair. Então a gente já foi com o objetivo pra chegar no shopping, direto pro cinema e sair. Assim que o filme acabasse, voltar pra casa. Foi isso que a gente fez. Apesar de que o filme era um filme de 3 horas, né? Ainda tinha trailer antes, enfim. Mas foi uma experiência, assim, que a gente valorizou muito, sabe? A gente valorizou muito, assim. Às vezes tinha certas coisas que a gente poderia comentar no próprio shopping, que pudesse causar algum tipo de briga, alguma coisa. Mas, assim, não tem espaço, sabe? Então a gente acaba valorizando ainda mais a presença do outro quando a gente tem filho. Por isso que eu digo, assim, se você tá grávida, se você ainda não é mãe, enfim, pense muito nisso. E se você já tem filhos e você perdeu, né, aquele hábito de sair mesmo enquanto namorados, tente fazer alguma coisa assim para que você consiga, porque são momentos muito preciosos e que ficam marcados no coração do casal. Eu lembro da primeira vez que eu saí com meu marido enquanto namorados, né, quando fomos ao cinema a primeira vez. Outros filmes eu meio que já esqueci, assim, mas eu acho que esse filme em si, apesar dele ter sido muito bom, mas não é por causa disso que eu não vou esquecê-lo. Eu não vou esquecê-lo porque realmente foi muito especial, sabe? Foi a primeira vez que eu saí com meu marido sendo pais. Eu já tinha ido ao cinema, mas eu fui ao cinema sozinha com as amigas e ele ficou com a Antonella. E essa foi a primeira vez que nós dois fomos juntos. Isso, assim, foi muito especial, sabe? Eu acho que é muito importante que o casal, ele não se perca. Muitas vezes tem famílias que acabam colocando os filhos em primeiro lugar, de forma que às vezes o casamento se perde. E eu acho que a gente precisa saber colocar cada coisa em seu devido lugar. O amor de pais para com o filho, para com os filhos, é de uma forma, mas o amor do casamento é de outra forma, e muitas vezes um acaba se sobrepondo ao outro. E eu acho que cada um ocupa o seu lugar, sabe? Sem ultrapassar o amor do outro, sabe? E vai chegar uma hora que os nossos filhos vão fazer o que nós fizemos. Eles sairão das nossas casas, constituirão suas próprias famílias e viverão também para a glória de Deus. E o casal ficará, permanecerá. E como será que vai estar esse amor desse casal? Será que ele foi cultivado e alimentado ao longo dos anos, né, na vida familiar? Então, acho que é muito importante a gente pensar sobre isso.
Lembrando que não é Paulo que está pegando emprestado um termo greco-romano e cristianizando o termo, não. Ele está colocando o termo no seu devido lugar. A paideia é de Deus. A paideia pertence a Deus, que é dirigido em todas as áreas de escolas que são... Gente, eu tô fazendo aqui o almoço, eu vou fazer um macarrão, a água tá fervendo. Olha como fica as batatas quando a gente... Tá vendo? Ela fica assim bem douradinha. Aí eu coloquei uma páprica defumada só pra ficar com um sabor mais especial. Mas isso aqui é totalmente opcional. E ficou assim. Que se ajuntam e desembocam aqui. É por isso que este terreno é corrompido. Para o rei, é um desgosto que este lugar esteja em condições. Eu já almocei, lavei, arrumei a casa, né? Deixei tudo organizado. E depois do almoço, eu e meu marido, a gente foi fazer uma leitura coletiva de O Peregrino, como vocês viram aí no take anterior. E eu vim falar aqui um pouco com vocês, né? Sobre como essa obra é atemporal. John Bunyan escreveu essa obra há séculos atrás e ele era um puritano. E ele descreve muito bem a nossa jornada, né? A jornada de um verdadeiro cristão, que passa por caminhos difíceis, mas que no fim das contas ele está indo, de fato, para a vida eterna. E, bom, nós não concluímos a leitura, mas uma das partes que a gente leu hoje fala sobre a subida do cristão, né? Numa subida muito íngreme e muito cansativa. E aí ele escreve o seguinte, olha que coisa mais linda. Este morro alto tenciono escalar. A dificuldade não me deterá. Imagino que passa aqui o caminho da vida. Não temo nem desisto da subida. Difícil é decidir o caminho certo. O errado, apesar de fácil, leva à perdição de certo. E aí ele fala, né, que ele passa a caminhar, a subir, e tem uma hora que ele se ajoelha e vai meio que engatinhando, assim, né, nessa subida. E aí ele encontra ali nesse caminho um lugar para descansar e ele pega o pergaminho que representa ali a palavra de Deus e ele começa a ler e ele diz que encontra refrigério. E é exatamente isso que acontece na vida da gente, né, na nossa caminhada. Apesar das dificuldades, Deus não prometeu, né, que a nossa caminhada seria fácil, mas que em tudo ele estaria conosco. E ele coloca na nossa jornada momentos de descanso. O próprio domingo, né, que a gente adotou como o dia do Senhor, como um momento para descansar, faz com que a gente faça uma pausa na semana ali e a gente adore o Senhor e a gente encontre refrigério nele. A própria palavra de Deus que traz pra gente refrigério, que traz pra gente esperança em meio à tormenta. Fora tantas outras coisas, né, que ele coloca na vida. Isso aí varia de pessoa para pessoa, mas as pessoas que ele coloca na nossa vida, enfim, várias formas de a gente encontrar descanso e a gente só pode enxergar a graça de Deus na nossa vida. E aí me faz lembrar da outra parte do livro que fala sobre um legalismo, né, que ele tenta aí chegar na casa, né, da pessoa chamada legalismo e ele vê que é impossível, ou seja, é impossível a gente viver uma trajetória na caminhada cristã com tantas regras, com tantas, sabe, com obras mesmo das nossas próprias mãos, porque é impossível, é simplesmente impossível. A gente realmente só consegue trilhar essa caminhada por causa da graça e da bondade de Deus, contando com ela e não com a força do nosso braço. Então, é sempre bom a gente se encher realmente de leitura, para além da Bíblia, né? A Bíblia é a principal, mas além da Bíblia a gente se deleitar com obras tão belas quanto o Peregrino e tantas outras que nos relembram exatamente o que a palavra nos diz. E eu gosto dessa obra não só porque ela conta uma boa verdade, né? A verdade da trajetória da vida cristã, mas ela tem textos. John Bunyan acrescenta não só a narrativa, mas ele coloca a poesia. E é muito bom que a gente encha o nosso imaginário com esse tipo de texto, sabe? E eu faço isso em família, né? Porque estamos fazendo uma leitura em voz alta, eu e meu marido. Então, fica até uma dica, assim, uma sugestão pra você, que muitas vezes não sabe muito o que fazer com o marido, enfim. Muitas vezes a gente se resume só ao mesmo, né? Assistir série, assistir filme. E é muito bom também, claro.
Mas eu acho que a leitura é uma forma de você trazer capital cultural para sua família, você realmente ter essa memória, seus filhos crescerem vendo isso, sabe? Vendo que vocês são uma família de leitores que leem boa literatura, que compartilham desse tipo de conhecimento. Eu acho muito válido, eu acho muito rico, sabe? Eu acho muito importante que vocês criem memórias na família de vocês, tradições na família de vocês. E muitas vezes a gente associa isso a dinheiro, né? A viagens, enfim. Mas vocês podem fazer tradições que não custam nada, né? Talvez um livro que você já tem aí, que você deixou guardado pegando poeira, você pode abrir hoje com seu filho, com seu marido e fazer uma boa leitura e discutir ela. E com certeza vocês vão enriquecer a memória de vocês com arte, com coisa boa, com coisas que realmente têm valores eternos. A historinha. Vamos ver. Essa aqui não. Essa aqui a gente já leu da outra vez. Vamos ver aqui. A história do coelhinho Benjamin. Certa manhã, um coelhinho estava sentado no barraco. Ele levantou as orelhas e ouviu um trote-trote de um pônei. Uma charrete vinha pela estrada e era conduzida pelo senhor Severino. E ao lado dele estava a senhora Severina com sua melhor touca. Mas eles passaram o pequeno coelhinho Benjamin, que deslizou até a estrada e disparou. Eu vou fazer uma finalização aqui no meu cabelo e aí eu vou mostrar os produtos que eu uso. E protetor térmico é esse daqui, que é Deodoro. Tá até sem o nome, né? Mas é Hot Therapy, eu acredito. Serum Hot Therapy. E ele é bem cheirosinho. E aí, quando eu finalizar, eu passo esse daqui pra hidratar mesmo, que é o Luxe Oil da Vela. Muito cheiroso também. Mas aí, um cheiro não interfere no outro, não. Até porque esse daqui some depois que você escova. Ó, eu vou fazer um bolo de milho e aquela receita de uma lata. Então eu vou usar uma lata de milho, uma lata de cuscuz, meia lata de óleo, 2 latas dessa de açúcar, ó, uma lata de leite, 2 de açúcar e 3 ovos. E agora eu vou bater. Eu queria muito falar sobre essa leitura do livro Sofrimento Nunca é em Vão, de Elizabeth Elliot. E eu pensei em fazer vídeos à parte, enfim, uma série de vídeos, mas como vocês sabem e vocês percebem pelo vlog, minha vida é muito corrida por causa da minha filha, enfim. E aí eu pensei, por que não atrelar ao vlog, né? Talvez fazer um vlog de leitura, enfim. E eu decidi anexar esse vídeo a esse vlog. Eu acho que fica melhor porque mostra mesmo o contexto de como eu faço pra ler e de como eu posso encaixar na minha rotina de gravação. Então, basicamente, eu leio quando eu tô nela está dormindo, porque é um momento em que eu preciso realmente me concentrar para absorver aquilo que o texto está dizendo. Eu prefiro fazer tarefas de casa com ela acordada, mas tudo que eu precise usar mais o intelecto, seja para leitura, seja para trabalho, eu prefiro realmente fazer enquanto ela dorme. Inclusive, nesse momento, ela está tirando uma soneca. Mas esse acho que é o livro mais conhecido e mais falado de Elizabeth Elliot. E ela tem uma história, assim, de vida maravilhosa. Não no sentido de ter sido 1000 maravilhas, mas no sentido de como ela soube lidar com as dificuldades. Ela casou-se 3 vezes. E os 2 maridos dela, os 2 primeiros maridos, morreram de forma, assim, muito difíceis. O primeiro foi de uma forma muito trágica, porque ele foi assassinado. E o segundo morreu de câncer. O terceiro foi que viveu por mais tempo com ela. Mas ela fala sobre esse sofrimento de forma muito cristã, sabe? E eu acho que a gente meio que se perde
durante a nossa trajetória, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com o sofrimento de acordo com como a palavra de Deus diz, sabe? A gente, claro que somos seres humanos e que a nossa humanidade fala mais alto muitas vezes, mas a gente precisa glorificar Deus em todas as coisas. E quando a gente fala em glorificar Deus em todas as coisas, por que o sofrimento não seria um momento para glorificarmos a Deus? E diante de tantas coisas que ela fala, primeiro ela começa trazendo exemplos de pessoas diferentes que passaram por situações difíceis ao longo da vida. Pessoas que perderam seus filhos, pessoas que enfrentam câncer, pessoas que, enfim, são deficientes visuais, paraplégicas, enfim. E ela mostra que no fim das contas todos sofrem, mas alguns sofrem mais do que os outros. E muitas vezes a gente se encontra em um cenário de sofrimento achando que estamos vivendo o fim do mundo. Mas a gente precisa entender que o mundo não é tão pequeno quanto a gente acha. E existem pessoas que sofrem mais do que a gente e sabem lidar melhor com o sofrimento do que a gente. Eu nunca passei pelo que ela... Mas mesmo tendo consciência de que pessoas sofrem mais do que eu, muitas vezes eu me comportava como se não soubessem. E ela traz esse lembrete pra gente, sabe? De que a gente realmente precisa se lembrar que existem pessoas que sofrem mais e que elas glorificam mais a Deus do que nós. Então isso de fato nos constrange muito. Mas eu acho que uma das lições mais preciosas são aquelas lições que a gente coloca em prática. E teve uma lição que ela me ensinou nessa leitura, que é o que eu quero trazer aqui pra vocês, que é o jargão, assim, que ela mais repete, que é faça a próxima coisa. E o que é fazer a próxima coisa? Ela fala que quando ela perdeu o marido dela, o Jim, ela foi fazer tudo que ela precisava fazer. E ela diz que ela começa a fazer tudo o que ela faz no cotidiano dela, mesmo diante da morte do marido. E aí ela recebe até uma mensagem da sogra, a sogra dizendo que uma hora ela vai colapsar porque ela tá ignorando os sentimentos. E aí nessa parte ela lembra daquele texto que fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. E realmente faz todo sentido. Quando excede o entendimento é porque não faz parte da lógica humana. Então ela fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ela dar aulas para os alunos que ela dava naquele evento missionário em que ela participava, cuidar da filha, fazer tudo que ela fazia é algo que traz paz para ela, mas é uma paz que excede o entendimento, ou seja, é uma paz que vai além da lógica humana. Então ela fala aqui, ela até traz uma citação de Janet Erskine Stuart, que diz assim: a alegria não é ausência de sofrimento, mas é a presença de Deus. Ou seja, ela não estava sem sofrimento, pelo contrário, ela estava sofrendo, mas ela estava com a presença de Deus. E por causa disso, ela podia fazer todas as coisas. E de fato, gente, isso é muito confrontante, porque muitas vezes a gente se sente prostrado, completamente prostrado, diante do sofrimento, diante das angústias da vida, e a gente se acomoda. Mas quando a gente conhece o Deus que a gente serve e a gente vive com Ele, a gente é capaz de simplesmente continuar glorificando a Ele, porque temos essa paz que excede todo o entendimento. E é nesse momento que eu quero encerrar esse vlog, trazendo essa reflexão para vocês. O que é que você tem feito diante do sofrimento? Como você tem se comportado diante do sofrimento? O que eu aprendi nesse livro é que eu preciso fazer a próxima coisa. E eu quero convidar você também a fazer a próxima coisa. E eu confesso que, na verdade, não é tão fácil. Não é simplesmente ler um livro e começar a aplicar. É realmente um trabalho que eu diria que vai ser findado até literalmente o último dia da minha vida, porque é algo que me pega muito. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado até o fim desse vlog. E que Deus abençoe. Espero que você curta esse vídeo, que você considere assistir os próximos e continuar por aqui. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.